A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou agora o 6º levantamento da safra brasileira de grãos e onde são destacados aí as revisões para cima na área da produtividade do milho, principalmente de segunda safra, e que já está basicamente em reta final de semeadura no Brasil. A expectativa é de que a cultura ocupe 12 milhões de hectares neste ciclo, 2018-2019, frente aos 11,8 milhões de hectares estimados no relatório anterior. Na comparação com a safra passada, a área deverá ser 4,4% maior. Com relação à produtividade média das lavouras, a previsão é de um incremento de 18% em 2018-2019, em relação a 2017-2018. E com isso a produção da segunda safra ela foi estimada em quase 67 milhões de toneladas, 2% a mais, frente a 65 milhões de toneladas estimadas em fevereiro último. O Brasil deverá colher 23,6% mais milho neste ano, na comparação com a segunda safra do ano passado, o equivalente a 12,7 milhões de toneladas a mais. Diante disso, a expectativa é de mercado com preços mais frouxos no final deste semestre e começo da segunda metade do ano, em função da colheita maior e também uma maior disponibilidade interna de milho. Nós temos que seguir monitorando as condições climáticas e o câmbio, que são os principais fatores de precificação para o cereal nos próximos meses. E agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. Ela é doutoranda com foco em liderança e soluções sistêmicas e mestre em liderança e coaching. E nós vamos falar sobre a gestão da excelência. Doutora Adriana, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Uai, tudo caminhando, né, Antônio? Vai indo, né? Vai indo, né? Entre tapas e beijos. Podia ser melhor, né? Se algumas políticas públicas ajudassem, com certeza mas seria melhor. infelizmente nós estamos longe ainda de uma gestão de excelência, principalmente na área política. Porque todos querem ajudar a si próprio. Ou o grupo. Então, você ficar fora do grupo dá problema. E como nós temos mais de, se não me falha a memória, 35 ou 36 partidos políticos no Brasil, será que cada partido tem uma ideologia para o Brasil? Eu acho que não. A única ideologia que tem é resolver o problema. Excelência está muito longe ainda disso. A gente fica olhando, né, e a gente sempre fala aqui no programa que o empresário tem que fazer e o empresário tem feito. Né? O empresário do agronegócio, então, ele tem investido muito em tecnologia, em inovação, porque o mercado é competitivo. E a gente vê outros setores, como o da política, ele não está fazendo a tarefa de casa. Não, né, Antônio? E nem vai fazer tão cedo. E aí, conversando com um senhor esses dias, que ele tem um negócio aí no caminho de Rio Verde, ele falando para mim assim, tem jeito da gente deixar deles? Eu fiquei rindo da forma como ele falou. Deixar deles quem? Ele falou, a gente consegue seguir sozinha, Adriana? E a gente não consegue seguir sozinha, a gente precisa desse tripé político, né, governamental, para dar suporte a várias ações que o empresário faz. E a gente precisa buscar essa gestão por excelência no setor privado e no setor público. É uma necessidade e o país está clamando por isso hoje, né, Toninha? A gente precisa disso. Porque gestão por excelência, ela está baseada em alguns pontos. Aprendizado contínuo, gestão de pessoas, gestão governamental, porque aí você tem políticas públicas apropriadas, né, para que as empresas possam fazer aquilo que elas devem fazer o seu trabalho, para que elas possam ter, por exemplo, competitividade. A carga tributária nossa é imensa. Então, assim, para falar em gestão por excelência, a gente tem que falar em diversos aspectos. Mas começando, vamos pelo primeiro, aprendizado contínuo. E aí aquilo que está nas nossas mãos é a empresa privada, então a gente tem que olhar para ela. O que é aprendizado contínuo? Capacitar, treinar as pessoas e trabalhar com inovação. Se não? Senão não vai conseguir ficar no mercado.
Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e depois a gente continua falando sobre isso, que é muito interessante. É um minutinho só.